eu já vou passar a palavra para o primeiro palestrante, Dr. Cristiano Otávio Paixão Araújo Pinto. Ele é o subprocurador-geral do Trabalho e ele é integrante do coletivo Transforma do Ministério Público. O Dr. Cristiano, ele é professor adjunto da Faculdade de Direito da UNB, mestre em Teoria e Filosofia do Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito Constitucional pela UFMG, tem estágios pós-doutorais em História Moderna na Escola Normal e Superior de Pisa e em Teoria da História Isso para mim é difícil. Na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. Ele é coordenador dos grupos de pesquisa de percursos narrativos fragmentos, História do Direito e Constitucionalismo, e Direito, História e Literatura, Tempos e Linguagens, programa do CNPq com ele. Ele foi conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça de 2015 a 2016 e é coordenador das Relações Institucionais da Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade, da UNB. Então, doutor Cristiano, muito obrigado por seu ter vindo e passo a palavra ao senhor. Teste, som. Bom, agora tempo está funcionando. Quero saudar as pessoas, a excelentíssima procuradora-chefe da terceira região, doutora Helena Moura Souza, e o doutor Rodrigo Rodrigues, que é o coordenador acadêmico da Escola Judicial da terceira região. Saudar meus colegas do Ministério Público do Trabalho presentes, magistrados presentes, advogados, estudantes, servidores do TRT, os companheiros de discussão hoje, de interrupção. O convite que me foi feito é um convite que era impossível recusar. É um convite de tentar discutir questões que envolvem tempos diferentes. Nós estamos aqui, o Rodrigo nos lembrou, um ano de vigência da Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista. E estamos também, há pouco tempo, dos 30 anos da Constituição. Então, nós temos durações diferentes. Uma Constituição que completa suas 3 décadas, entra na fase da maturidade, e uma norma ampla, uma norma que produziu um imenso impacto, inclusive por conta do seu processo legislativo bastante acidentado, que completa um ano. Obviamente, quando a gente for falar dessas duas coisas, nós vamos tentar compreender esses tempos na sua dimensão complexa. O que existe, digamos, no constitucionalismo que comunica algo para nós, qual a origem disso e quais são as possibilidades de ação. Eu acho que uma escola de um TRT tem que pensar em ação, em atitude, em possibilidades concretas a partir da vigência da 13.467. Eu queria só, não de fazer uma correção, doutor Rodrigo, mas só apenas de esclarecer um pouco essa relação entre a unidade e o Ministério Público do Trabalho. De fato, a unidade é um dos nossos princípios, né, uma das nossas garantias, mas também é a independência funcional. E nós, como instituição com mais de 700 procuradores, obviamente somos uma instituição plural, temos procuradores que pensam de forma diferente, inclusive sobre os temas que eu vou falar aqui. Então é importante frisar que nós não somos, digamos, uma instituição monolítica. Mas Vossa Excelência tem razão no ponto de que existe uma certa condução em relação especialmente à reforma trabalhista que decorreu da atuação do nosso Procurador-Geral do Trabalho, o Dr. Ronaldo Fleury, que teve uma atuação muito incisiva. Inclusive nós produzimos notas técnicas, nós participamos de debates nas comissões na Câmara e no Senado, nós tivemos uma atuação institucional nesse tema. E produzimos 3 livros feitos por 3 grupos de trabalho, um dos quais eu participei, e de fato ali existe uma coerência, existe uma cadeia narrativa, existe uma lógica, digamos, de atuação. Então, nesse sentido, eu represento mais do que tudo essa gestão, que é a gestão do Dr. Ronaldo Fleury, que ouve e ouvindo as coordenadorias temáticas que nós temos, extraiu conclusões acerca da reforma trabalhista. Bom, então, podemos começar. Obrigado, então, Marcelo. Nós somos salvos pelo Dr. Tiago, que gentilmente cedeu esse aparato muito útil para a nossa exposição. A minha exposição começa, então, com esse grande
esse tema. Constituição e democracia é uma coisa pequena, assim, fácil de falar. Constituição e democracia são termos muito claros, né? O que eu quero chamar a atenção com esses temas tão amplos? Eu falei sobre tempo e faço a primeira pergunta. Tempo e Constituição. O que significa uma data? O que significa o dia 5 de outubro de 88? Uma data é um marco na passagem do tempo. Um professor de literatura da USP diz que datas são pontas de icebergs. O professor Alfredo Bose diz isso, no sentido de que as datas escondem mais do que revelam, porque elas revelam o que aconteceu naquele dia, mas elas escondem todo o processo histórico que culminou naquela data. Um iceberg, então nós vemos a ponta dele e vemos, abaixo do nível do mar, não necessariamente visível, está o processo histórico. Eu concordo com ele, mas nós precisamos de datas. Nós precisamos nos situar no tempo. Pense as nossas expectativas, as nossas experiências pessoais. Nós temos nossas datas importantes. A data do início de um relacionamento amoroso, a data do aniversário dos filhos, a data da formatura, nós que somos de carreiras jurídicas, a data da posse em uma instituição. As datas nos orientam. Então, essa data, 5 de outubro de 88, foi muito interessante, porque nos orientou no tempo. Essas datas redondas, 10, 20, 30, 50 anos, não sei se vamos completar 50 anos da Constituição, essas datas, elas provocam reflexão. Elas provocam reflexão sobre o próprio tempo e sobre esses 30 anos que passaram. Eu vou, então, propor uma outra coisa. Eu vou aprofundar essa reflexão, a gente ir um pouco antes do 5 de outubro de 88. Já que estamos festejando, celebrando os 30 anos da Constituição, por que estamos celebrando? O que estamos celebrando? No meu caso, eu considero que a Constituição seja digna de celebração, sim. Eu quero mostrar, muito rapidamente, qual é a relação entre a história do processo constituinte, os direitos sociais e o direito do trabalho. Aqui, então, eu gosto de usar algumas imagens que mostram um pouco essa dimensão. Isso aqui são duas imagens tiradas daquele contexto das greves do ABC entre 78 e 80. Foram greves desencadeadas quase de forma espontânea. A primeira delas nas Canhevadas, em maio de 78, com desconhecimento de todos os demais trabalhadores, do sindicato, da própria empresa. Isso foi algo que foi, por várias razões, de certo modo, essa onda ela foi se transformando e em 2 meses o ABC estava praticamente parado. Em agosto de 78, mais de 500 mil trabalhadores estavam parados. Os números dos trabalhadores em greve no Brasil inteiro, em 78 e 80, são números impressionantes, especialmente se considerarmos que a greve era praticamente proibida pela lei antigreve, que era a lei do regime militar de 64, lei 4.330, que vigorava naquela época. Essa lei restritiva, a repressão existente na época, nada disso foi suficiente para arrefecer esse ânimo dessa classe trabalhadora, de várias categorias, que, por meio da greve, reivindicou melhores condições de trabalho. Eu gosto de ver, para mim aqui é um exemplo de como essa pauta não foi apenas uma pauta sindical, eu chamo de transbordamento da pauta. Assim que começou essa luta, no início trabalhadores do ABC, depois Belo Horizonte, a gente vai ver também, foi afetada por essa luta, o Brasil inteiro, a pauta começou a ser também uma pauta por democracia. Então nós vemos ali, aquilo é o estacionamento, na verdade é um pátio ao lado da prefeitura de São Bernardo do Campo, e que eu gosto da ideia de que os trabalhadores estão escrevendo algo em cima de um símbolo, estão escrevendo a palavra democracia. Eles estão fazendo um texto, um palimpsesto urbano. E ali a gente vê mais uma daquelas assembleias no estádio Vila Euclides, em que está escrito sindicatos livres. Então aqui temos uma demanda por liberdade sindical e por democracia, que mostra um pouco as lutas da época. Eu falei que ia falar um pouco de Belo Horizonte, e esse é um episódio que eu gostaria de ver mais estudado. Houve uma greve da construção civil em 1978 aqui em Belo Horizonte. Uma greve que teve um elemento histórico muito interessante. O sindicato dos trabalhadores da construção civil, ele era um sindicato muito ligado ao setor patronal e ele não permitia que os trabalhadores se filiassem. O sindicato tinha pouquíssimos filiados. Então os trabalhadores tiveram que fazer uma greve contra os patrões, eles queriam 20% de aumento, contra os mestres de obra
e contra o próprio sindicato, que não queria fazer greve. Então foi um movimento muito espontâneo de greve, uma época de auge da construção civil em Belo Horizonte, e nós tivemos um episódio, aí a foto de uma assembleia, nós tivemos um episódio muito trágico, que é a morte de um operário, Orocínio Martins Gonçalves, que em 30 de julho de 79 foi alvejado pela polícia. Ele estava desarmado, todos estavam desarmados, mas no episódio repressivo ele acaba sendo morto. Ele hoje é nome de escolas, inclusive aqui em Minas Gerais. Então, o que nós vemos? Nós vemos que não é um fenômeno restrito ao ABC. Existia esse movimento de reivindicação, e eu até convido, especialmente os integrantes do TRT aqui, a resgatarmos a história desse processo. Porque houve um dissídio de greve, e contra todas as evidências, o TRT da terceira região considerou a greve legal e concedeu o reajuste que eles queriam. Obviamente, como todos podem imaginar, o Tribunal Superior do Trabalho reformou essa decisão. Mas o fato do Tribunal Regional ter deferido isso na legislação da época, numa greve que fugia completamente à legislação, inclusive atual, mostra, de certo modo, a força dessa reivindicação e talvez algum sentimento da justeza daquelas reivindicações e da iniquidade daquela situação que eles enfrentavam. Eu estou me referindo a isso porque normalmente a gente pensa a década de 80 como uma década meio perdida, uma década muito difícil, havia uma crise econômica muito forte, uma recessão, uma regressão dos fundamentos da economia no Brasil, ou seja, um período difícil, com muitos problemas e tensões sociais. Mas foi um período muito rico também, foi um período de mobilização da sociedade civil, não só dos trabalhadores, não só de setores mais localizados, mas a sociedade como um todo. Gerou a CONCLAT, que é a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, que a sua primeira reivindicação, em 81, na Praia Grande de São Paulo, foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então nós temos essa dinâmica, e nessa dinâmica de reivindicações, se eu quero marcar aqui para o nosso tema, os direitos sociais eram fundamentais. Estava muito claro que uma Constituinte democrática teria que dar espaço, consagrar, discutir, contemplar direitos sociais. Aqui a gente vê aquele movimento das diretas já nos anos 80, uma proposta de emenda constitucional, ao qual faltaram pouquíssimos votos para sua aprovação, mas que mobilizou milhões de pessoas no Brasil inteiro. E nós vemos aqui a reação do governo da época, a gente pode dizer que a última reação do regime militar que governou o Brasil por 21 anos foi a decretação de medidas de emergência, que de certo modo funcionaram, porque elas conseguiram impedir que o Congresso Nacional votasse favoravelmente a proposta de emenda constitucional chamada PEC Dante de Oliveira. Mas isso não foi algo que, de certo modo, submeteu a uma derrota na sociedade, porque houve depois um apoio à chapa que tinha Tancredo Neves, político oriundo de Minas Gerais, como candidato a presidente na eleição indireta. E tem essa foto que eu gosto muito dela, que é uma foto do dia 15 de janeiro de 85, exatamente o dia da eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves como presidente da República. Ela é muito interessante porque, primeiro, seria impossível hoje, né? Brasília é uma cidade murada, foram construídos espelhos d'água, cercas, pedras, obstáculos para os cidadãos poderem ter acesso às instituições. Aqui não, aqui a gente vê uma população, até tem umas combis. Quando eu mostro para meus alunos, eu vou explicar para os alunos o que é uma kombi, né? Mas tem umas combis, tem um Fusca, eu preciso explicar também. E a gente vê uma movimentação, a gente vê aqui uma certa esperança, uma certa confiança de que vai ter uma solução política para o regime, que é o que acabou acontecendo. Então a gente está aqui, 85, é o ano em que é convocada a Assembleia Nacional Constituinte. Aqui a gente está na antessala do processo constituinte. Na verdade, a gente pode dizer que o processo constituinte já estava acontecendo. Já estava acontecendo nas reivindicações, já estava acontecendo nas mobilizações da sociedade, que eu nem mostrei aqui, porque são muito complexas e plurais, mas que estavam, de certo modo, mobilizando a sociedade como um todo. E aí eu passo para uma segunda etapa, que é essa aqui. Convocada, aprovada a emenda 2685, na verdade, ainda durante a votação da emenda, se colocou a questão: qual constituinte? Quem vai escrever esse texto? Senão, se chegou a uma situação de se convocar
o Congresso Nacional para deliberar sobre uma Assembleia Constituinte, que constituinte? Nós sabemos que vários setores, os setores que eram mais, digamos, afastados do regime da transição, queriam uma Assembleia exclusiva, uma Assembleia que não se confundisse com o Congresso Nacional. Houve essa discussão, mas o que se aprovou, na verdade, foi uma Constituição congressual, uma Constituinte congressual, ou seja, o Congresso Nacional eleito em novembro de 86 foi eleito com poderes constituintes. Essa foi a solução alcançada. E a pergunta que se colocava era, bom, que Constituição vai ser feita nesse processo? E qual é o lugar dos direitos sociais nessa Constituição? A nossa hipótese é que os direitos sociais, eles têm uma dimensão importantíssima nessa Constituição. A gente começa a falar disso pela topografia constitucional, pela topologia. Eu quero falar com essa palavra aparentemente estranha aos textos jurídicos, mais associada talvez à engenharia, talvez à geologia, mas topos quer dizer lugar, grafia quer dizer texto. Qual é o lugar dos direitos sociais no texto constitucional? Se nós analisarmos as nossas constituições até a de 67, os direitos sociais estão na ordem econômica, mas para o final do texto. Se nós analisarmos na Constituição de 88, eles estão no capítulo dos direitos fundamentais. Essa escolha topográfica, topológica, como quiserem classificar, ela não é gratuita e ela não é sem consequências. Ela tem uma consequência. Ela estabelece uma centralidade dos direitos sociais da Constituição. Não só pelo fato, acho que primeiro falar da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, e também da livre iniciativa, ou seja, os elementos ligados ao mundo do trabalho estão em protagonismo, mas também o lugar dos direitos. O artigo 7º, os direitos ligados ao mundo do trabalho, a relação de trabalho, o artigo 8º, o direito coletivo do trabalho, e o artigo 9º, o direito de greve. Então isso traz uma certa centralidade dos direitos sociais. Isso eu tentei traduzir em algumas imagens. Isso aqui é um encontro é uma assembleia de vários sindicatos do Brasil durante a Constituinte. A gente vê de novo aquela ocupação da cúpula do Senado Federal, a gente vê de novo o gramado do Congresso tomado por pessoas que reivindicam, e a gente se recorda como politicamente foi um dado importantíssimo no acompanhamento do processo constituinte, saber como se comportaram os constituintes em relação aos direitos sociais. Havia o DIAP, que existe até hoje, aliás, que é um departamento, uma espécie de organização de acompanhamento, né, do processo legislativo, que ele acompanhou o processo constituinte. Ele dava notas. As notas do DIAP eram mais altas a depender da postura dos constituintes em relação aos direitos sociais. E os constituintes tinham um enorme receio de ter uma nota baixa no DIAP. A gente vê aqui um dos livros que foi publicado na época, que é o Quem Foi Quem na Constituinte, como votou cada um dos constituintes, especialmente em relação aos temas de direitos sociais. Aqui é aquele momento das emendas populares, que foi outra novidade do processo constituinte. A gente vê aqui as emendas sendo também entregues no gramado do Congresso, representantes da sociedade civil levando, possivelmente no último dia do prazo, emendas para serem protocoladas. Aqui a gente vê grupos, né? Aqui são crianças que foram levadas pelos movimentos que buscavam a proteção integral da infância e adolescência, algo que acabou sendo, inclusive, acolhido no texto constitucional. Aqui nós vemos também muitas lideranças indígenas, que foram também muito atuantes no processo constituinte. Está escrito ali no fundo, gosto muito de ver as faixas, constituintes, queremos nossos direitos, não a corporação. Ou seja, queremos que a Constituição nos traga direitos, autonomia, com capacidade de reconhecimento da nossa situação. É interessante notar isso porque a gente percebe o quê? Por essas fotos. A gente percebe o Congresso meio que sendo ocupado por esses setores da sociedade civil que o reivindicar. Desde lobbies, grupos corporativos, até manifestações da sociedade civil. Eu acho que isso é crucial para compreender a dinâmica do texto de 88. Agora a gente passa para um outro momento, que já nos aproxima desse tema da reforma, que é a questão, bom, em primeiro lugar, um dos elementos importantes da Constituição é que ela não estabelece apenas direitos, ela estabelece um quadro institucional, ela estabelece um aparato institucional. Era muito comum na Constituinte a preocupação dos constituintes com efetividade.
eles perguntavam: como a gente faz para essas normas não caírem no vazio? Para não ser uma norma que não pega, era uma expressão da época. A gente faz para as normas constitucionais pegarem. Há várias possibilidades de fazer isso. Uma delas foi essa de estabelecer um sistema ampliado de justiça. Se nós pensarmos nas instituições que estão aqui representadas, ligadas ao mundo do trabalho, nós temos o quê? Nós temos um quadro institucional voltado ao mundo do trabalho, um sistema de justiça. Uma justiça do trabalho com competência ampliada, o Ministério Público do Trabalho com previsão constitucional, a advocacia com previsão constitucional, advocacia pública, defensoria pública, competência federal para políticas públicas de direito do trabalho, envolve o Ministério do Trabalho. Portanto, nós temos essa dimensão institucional. Ao longo do processo de vigência da Constituição, que vai de 88 até hoje, nós tivemos várias emendas. Uma revisão constitucional mal sucedida, feita por um Congresso final de mandato, com poucas emendas aprovadas. Mas, no meu ver, existem dois movimentos recentes que são os maiores ataques, digamos, ao núcleo do constitucionalismo brasileiro fundado em 88. Me refiro à emenda constitucional 95, que é a famosa emenda do teto, e a lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Considero que não se trata apenas de aperfeiçoamentos do sistema, que é algo normal no sistema constitucional. Ao contrário de alguns colegas meus constitucionalistas, eu não vejo o elevado número de emendas como necessariamente um problema. O texto constitucional é tenso, supondo que há uma crescente correção e autocrítica, então termos muitas emendas não é algo que desnatura a nossa Constituição. Pode alterar, podemos ter crítica a alguma outra emenda, mas o processo em si de emendamento da Constituição não é necessariamente danoso, depende de cada caso. Mas o que nós temos com esses movimentos concatenados? Nós temos uma aprovação de uma emenda constitucional muito rigorosa com o teto de gastos, que, ainda que não altere nenhum dispositivo dos direitos sociais da Constituição, impede fluxos orçamentários que fazem esses direitos serem reais. Existem várias formas de matar uma Constituição. Eu não preciso necessariamente mexer no texto. Eu posso condenar um dispositivo ao desuso. Eu posso impedir algum dispositivo que ele atue na vida real. Falávamos disso quando falávamos desse temor ao Constituinte e que a Constituição não fosse, digamos, efetiva. De fato, a emenda constitucional 95 é uma forma que, aliás, não tem nenhum paralelo no direito comparado, é uma experiência brasileira. Eu participei dos debates da PEC no Congresso, ficou muito claro, até pelo pessoal técnico da casa. Nunca se viu um Estado Nacional se autolimitar tanto, numa perspectiva de se congelar os gastos do seu próprio orçamento para a saúde, educação, questões ligadas ao mundo do trabalho. E temos aí, nesse mesmo contexto, a Lei 13.467. Não é uma lei que altera a Constituição no sentido formal, no sentido de mexer no texto constitucional, mas ela desnatura pontos tão cruciais no mundo do trabalho que ela torna muito complicada a vigência dos direitos sociais. Obviamente, continuamos a ter direitos sociais, mas sua aplicação, sua efetividade, perdem muito com determinados dispositivos da Lei 13.467. Eu diria, então, que eu tenho, nas oportunidades que a gente falar sobre isso, tenho me referido à necessidade de um constitucionalismo de combate. Ou seja, todo o texto constitucional ele precisa ser defendido contra determinadas maiorias ocasionais que podem desnaturar o próprio texto. É o que aconteceu com a Lei 13.467. É necessário resgatar a principiologia da Constituição e os direitos nela previstos para, inclusive, preservar o seu aparato institucional. Esse aparato institucional, as instituições não existem por uma lógica própria, elas existem para uma finalidade. Uma instituição existe para guardar observância? Instituição. Ela tem que ser um intermediário, se dizia já no Mebro versus Médici, quando perguntavam ao juiz Marshall para que serve o juiz constitucional. A pergunta não era feita com essas palavras, mas a resposta era: ele é um intermediário entre a lei e o povo. O que são instituições? Elas são arquiteturas, desenhos, organizações que justamente devem obediência à Constituição.
Então é isso que temos que preservar, a competência da Justiça do Trabalho, as prerrogativas e atribuições do Ministério Público do Trabalho e, especialmente do corpo técnico de auditores fiscais do Ministério do Trabalho. E aí, eu gostaria de fazer uma menção ao que eu já fiz, que é a existência de notas técnicas elaboradas pelo MPT durante a reforma e da existência de um observatório da reforma trabalhista, que foram 3 livros construídos por 3 grupos de trabalho, um ligado ao controle de convencionalidade, outro ligado ao controle de constitucionalidade e outro ligado à hermenêutica jurídica. Esses textos estão todos disponíveis para download no site, assim como as notas técnicas, na página do Ministério Público do Trabalho na internet. Então, recomendo que visitem esses textos, porque eles trazem um pouco dessa discussão. Separei aqui o que seriam 5 consequências que considero as mais danosas e que marcam esse ataque à Constituição. A primeira, a violação do direito ao acesso à justiça, ou seja, essa dimensão óbvia do direito que é inerente à própria condição de cidadão, que é o direito de acesso a um tribunal. E nós vemos como, de uma forma pouco razoável e que não encontra paralelo em outro ramo judiciário, se faz uma sucumbência e um tipo de restrição ao acesso à justiça que é diretamente direcionado contra o trabalhador. Ou seja, esse é um movimento que esvazia a sua proteção institucional. A ideia de que nós vamos ter negociação coletiva para retirar direitos e não para que sejam construídos novos direitos. Então, a ideia de uma prevalência do negociado sobre o legislado, que poderia ser discutida em outros termos, é uma ideia que vem para que sejam retirados direitos. Assim como uma maior abertura para acordos individuais, que também envolvem uma perda de referência de direitos para o trabalhador. Um quarto elemento, isso que também é uma certa perversidade da reforma, que é de associar as indenizações referentes especialmente a acidentes do trabalho, do processo do trabalho, ao salário do trabalhador. Ou seja, estabelecer uma precificação do sofrimento, da dor que vem levada todos os dias ao Poder Judiciário. E, por último, uma consequência disso tudo, que é essa desinstitucionalização, esse esvaziamento, quer da Justiça do Trabalho, quer do Ministério Público do Trabalho, quer do Ministério do Trabalho. Ou seja, nós temos que pensar esse conjunto de ações não como uma norma jurídica que sempre deve ocorrer para modernizar o mundo do trabalho. Tomadas juntas essas 5 dimensões, nós temos um ataque frontal ao sistema constitucional existente. Esse é um tema que eu fico com muito receio, falava sobre isso com o Luiz Surdinho, nós concordamos quanto a isso. Não podemos ser catastrofistas nisso. Não podemos terminar essa exposição em baixo astral. Né? Na verdade, os 30 anos da Constituição não podem ser os 30 anos e os últimos 30 anos da Constituição. A gente tem que pensar nos primeiros 30 anos da Constituição. Então a gente tem que pensar em formas, em mecanismos, instrumentos, ferramentas de atuação que nos permitam enfrentar esse quadro. Né? Não podemos ficar chorando no leite derramado. Minha ideia é que a gente mobilize essas instituições, a sociedade, para a tomada de algum tipo de atuação que pode ser interessante. E uma delas, a meu ver, que eu acho fundamental, que não é afetada pela reforma, é a importância das normas internacionais no direito do trabalho. Nós temos um catálogo de normas internacionais que, curiosamente, não invocamos no nosso trabalho diário. Nós temos a ideia que está aí presente na Convenção de Viena, de 93, mas que é muito anterior à ideia de que não há hierarquia entre direitos humanos. Então, direitos econômicos, sociais e culturais, chamados de DESC, são direitos humanos. Direitos ligados, direitos sociais consagrados como direitos humanos, são direitos humanos como quaisquer outros. Então, é crucial ter essa dimensão da indivisibilidade e da inexistência de hierarquia no mundo dos direitos humanos. Esse mundo atinge o direito do trabalho. Aí eu parto do sistema interamericano, que nós temos várias normas do sistema interamericano que podemos utilizar nas nossas lides ordinárias do direito do trabalho. Temos a Convenção Americana, a Carta de San José, na Costa Rica. Temos a Carta Social das Américas,
estabelece claramente um compromisso com os direitos sociais do trabalho. O Protocolo de San Salvador, de 98, são todas normas componentes do direito internacional, especialmente do sistema interamericano, que nos trazem essa dimensão concreta dos direitos sociais e que claramente informam o nosso ordenamento. O Brasil é membro da OEA, o Brasil reconhece a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então o Brasil é parte do sistema interamericano. E nós tivemos um caso muito interessante, esse caso que eu invoco, que é o caso Lagos del Campo versus Peru. É um caso de 2007, é uma decisão interessantíssima da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma decisão que pela primeira vez a Corte dá uma interpretação mais efetiva aos direitos sociais. Lagos del Campo era um trabalhador de uma grande indústria no Peru. Ele era parte de uma comissão de prevenção de acidentes, ele tinha estabilidade e foi demitido porque ele, numa entrevista a uma rádio local, ele criticou as condutas da empresa. Ele foi demitido por justa causa. Tentou reverter sua despedida nos órgãos judiciários locais, não obteve êxito. Foi feita uma denúncia à Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana submeteu o caso à Corte Interamericana e a Corte, nesse caso, de uma forma bastante contundente, fala que o Estado do Peru deixou de respeitar a Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala de liberdade sindical, que fala de acesso ao judiciário. E com isso, o Estado se tornou, digamos, réu no processo internacional, foram definidas reparações individuais e determinadas providências coletivas, no caso do Peru. Então, é um caso fascinante, é o primeiro caso em que se sai de uma interpretação, digamos, programática do texto da Convenção Americana para afirmar essa indivisibilidade e essa inexistência de hierarquia. Então, um precedente relativamente recente está à disposição. O que eu digo sempre, quando falo desse tema, perceberam o tempo que demorou para tomar essa decisão? Isso aconteceu em 89. A decisão saiu em 2017. Portanto, foram 28 anos. Não pretendo esperar 28 anos para ver a Convenção Americana de Direitos Humanos aplicada no Brasil. Então, o processo do contencioso da Corte é um processo muito lento. Ele passa por uma denúncia na comissão, ele passa pela necessidade de se provar a mora, a ausência de atuação do Estado Nacional, ele passa por audiências públicas da Corte e por deliberação da Corte. Nós não podemos esperar esse processo na Convenção 13467. O que temos que fazer, aqueles que concordam comigo naturalmente, é mobilizar esses dispositivos nos processos ordineiros, os processos que tramitam na Justiça do Trabalho, nos processos investigatórios que tramitam no Ministério Público do Trabalho, na atuação fiscalizatória no Ministério do Trabalho. É esse tipo de demanda que pode surgir, inclusive, para suscitar discussão. Qual o limite da aplicação de normas internacionais no caso brasileiro? Qual a relação entre direito constitucional e direito internacional, no que diz respeito ao Internacional dos Direitos Humanos? Tudo isso precisa ser construído, provocado. Um outro elemento que eu acho muito importante é a Agenda 2030 da ONU. Essa agenda que mobiliza a comunidade internacional com várias metas para 2030. A meta 8 diz respeito ao trabalho decente. Especialmente tem a meta 8.5, fala de pleno emprego, trabalho decente, e a meta 8.7 fala de tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento de ação de criança-soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Essa é uma agenda que nos vincula, uma agenda das Nações Unidas, aprovada pelos órgãos deliberativos das Nações Unidas, e que nos vinculam, e não há nada na Lei 13467 que seja feito para atingir essas metas, muito pelo contrário, a desinstitucionalização que ela traz complica a implementação dessas metas. Mas o que existe? Existe algo interessante, os dados. Trabalho escravo e tráfico de pessoas movimentam 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano. 20
7.900.000 pessoas são vítimas de tráfico humano e trabalho forçado. Em 2016, tínhamos 40.300.000 pessoas em trabalho forçado e 153 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E nós temos uma obrigação, isso são números globais, naturalmente, mas o Brasil é parte desse contexto global. Elementos que parecem fáceis no nosso cotidiano: tomar um café expresso, comer uma barra de chocolate, falar no nosso telefone celular. Nessas atividades, há envolvimento de trabalho infantil e de trabalho escravo. Não estou pregando que façamos greve de celular, de chocolate, de café, seria uma medida muito dura, eu não concordaria. Mas é interessante a gente compreender um pouco dessa relação entre processos produtivos e o nosso cotidiano. Isso tem a ver com o mundo do trabalho. Tem umas imagens que nos mostram isso aqui. Isso é a colheita do café na Guatemala, feito por trabalho infantil. A Guatemala estava na cadeia de fornecimento para grandes nomes de industrialização de cápsulas de café expresso. Temos na Costa do Marfim, na colheita do cacau, trabalho infantil, um trabalho com condições precaríssimas que poderiam ser enquadradas no artigo 149 do Código Penal em relação ao trabalho escravo. Temos fotos que nos mostram isso aí. Grandes cadeias da indústria alimentícia compram cacau produzido, chocolate produzido nessas circunstâncias. E vamos falar daquilo que é parte do nosso cotidiano, o telefone celular. Aquilo que é nosso despertador, a nossa agenda, a nossa forma de comunicação entre as pessoas, o nosso acesso à rede mundial de computadores, é até um telefone. Mas, além de ser um telefone, é várias outras coisas. Pois bem, esse metal, o chamado tântalo, ele é produzido a partir do cobalto no processo de refino, de fundição, que começa com o trabalho infantil e trabalho escravo em minas da República Democrática do Congo. O que nós vemos aqui? Essa situação dessa exploração do início das minas de cobalto na República Democrática do Congo, sem apenas condições, as imagens falam por si, crianças trabalhando em situações as mais precárias, com fotos muito impressionantes, né? E aqui eu tenho a foto da cadeia produtiva. Começa com os mineiros artesanais, as minas, passa para os mercadores, passa para os processadores, passa smelters, são aqueles que fazem a fundição, passa para os refinadores, passa para os fabricantes e termina com o nosso telefone celular. O começo dessa cadeia tem nomes pouco conhecidos, mas no final tem nomes muito conhecidos. A gente vê isso aqui. Não está muito boa essa cópia. Começa com uma mineradora, essa mineradora CDM, que na verdade tem um capital chinês. Ela passa por vários intermediários, mas ela chega no final na Apple, na Samsung, na Sony, na LG, na Volkswagen, na Dell, na Huawei, que é uma grande gigante eletrônica chinesa, e na Sony. Porque não são apenas baterias de celular, são baterias de carros também. Então nós temos a Daimler-Benz, a Mercedes. É interessante que as corporações marcadas com asterisco indica, está ali a legenda, companhias que negam a conexão com essa potencial cadeia de produção que começa lá no cobalto da República Democrática do Congo. Por isso que nas nossas atuações relacionadas ao trabalho escravo, nós sempre procuramos identificar a cadeia produtiva. Existe em cada elemento da cadeia produtiva uma tentativa de se evadir das responsabilidades ligadas à saúde e segurança do trabalhador. Eu queria então chamar a atenção para isso. Eu estou insistindo nesse aspecto internacional para falar algo que uma professora chamada Cecília McDowell Santos chama de mobilização jurídica transnacional. O que nós percebemos? Existe um movimento, inclusive corporativo, de empresas e dos próprios governos do Reino Unido, da União Europeia e dos Estados Unidos, que tem procurado regular mais as práticas de trabalho que envolvem a limitação do trabalho infantil e do trabalho escravo. Temos uma iniciativa brasileira no âmbito do MPT, que é um laboratório de boas práticas, e que tentamos lá na OIT aprender com outros países as formas de enfrentar esses dilemas. E temos também a criação de novas formas de atuação do MPT, que procuramos agora, estamos prestes a modificar inteiramente a nossa forma de atuação. Em vez de atuar por demanda de representação, vamos atuar com projetos e tentando tratar a cadeia como um todo,
posso dar mais detalhes sobre isso. E uma das, digamos, das estratégias para isso é a criação de observatórios temáticos. Nós criamos no nosso Departamento de Tecnologia da Informação, já temos 2 observatórios em atuação, de saúde e segurança e de trabalho escravo. Estamos em construção do Observatório de Trabalho Infantil, da Igualdade e do Trabalho Decente. Isso tem que estar tudo acompanhando aquelas metas do milênio, lá, as metas da Agenda 2030. Esse é o endereço do observatório, tudo isso. São observatórios feitos com dados públicos, oficiais e abertos. A Lei de Acesso à Informação, que é uma lei de 2012, nos ajudou muito nesse processo. Nós temos vários procuradores que trabalham nesse tema, um deles, o principal, chama Luiz Fabiano de Assis, é quem construiu esse arcabouço, quem limpou essas informações. Aqui é uma foto do Observatório de Saúde e Segurança do Trabalho, enfocando a situação de Minas Gerais. Então nós temos ali os gastos da Previdência com benefícios acidentários entre 2012 e 2017, os dias de trabalho perdidos, os acidentes registrados, as mortes acidentárias, questões que, quando há amputação, quando há fratura, quando há corte, laceração, digamos, zonas de quente e frio, de maior ocorrência ou menor ocorrência de acidentes no trabalho. É uma ferramenta fascinante que nos ajuda a compreender o quadro como um todo. O que é mais interessante, é feita com software gratuito e com dados públicos. Nós temos um outro observador, esses dados interessantes. Em menos de um ano, que são dados mais ou menos abril desse ano, 45 mil visualizações feitas em 50 países e 22 mil notícias produzidas em referência na internet sobre o observatório. Nós temos a nossa missão compartilhar essa tecnologia e essas ferramentas com outros órgãos, são parceiros, especialmente o Ministério do Trabalho. Temos já bem adiantada essa parceria. É uma ferramenta fundamental para as nossas atuações e é um grande veículo de diálogo entre o MPT e outros parceiros. Aqui a gente vê os acessos, né? Esses 50 países. Temos acessos nos Estados Unidos, no Canadá, uma boa parte da União Europeia, Rússia, Sudeste Asiático, Austrália, alguns países do sul da África, os países bálticos. Então nós vemos como, quase todos os países da América do Sul, vemos como, em menos de um ano em que foram computados esses dados, esse observatório já teve essa dimensão e essa disseminação. Temos um similar, que é o Observatório Relacionado ao Combate ao Trabalho Escravo, também aberto, também disponível, também usando bases públicas e gratuitas. E vemos aqui, quando os trabalhadores foram resgatados no determinado período, 43.696. Vemos a procedência, vemos as zonas em que há maior ou menor incidência. Ou seja, podemos pegar esses dados, os estados, as cidades, ele tem a base do município, e tentar associar causas, situações, consequências dessa atuação. Isso aqui são exemplos, né? Cada um tem o seu lugar de fala, cada instituição tem a sua própria experiência, cada instituição tem as suas boas práticas. O que interessa é que essas práticas sejam voltadas à concretização de princípios e direitos estabelecidos na Constituição da República. Não completamos 30 anos da Constituição à toa. O Constituinte nos deu um mandato de duração para as próximas gerações, de efetivação daquelas normas. Não me parece, com esses números todos relacionados ao trabalho escravo e trabalho infantil, que tenhamos dado conta do recado. Temos um enorme caminho a percorrer. E esse caminho passa sempre pela valorização da Constituição da República. Muito obrigado.